Tá gravando. Então, essa primeira questão é assim, ó. Os números racionais a seguir são chamados de frações decimais. Escreva cada uma delas na forma decimal. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, eu espero que você esteja enxergando. Deixa eu ver. Agora tá. Beleza. Então, a primeira letra, por exemplo, 7 sobre 10. Ele quer que você escreva em um número decimal, não é isso? Então, tem algumas formas de você fazer isso. Eu vou lhe ensinar duas formas e você escolhe quando você vai fazendo o resto. Vamos dar um exemplo. 7 sobre 10 significa que é 7 dividido por 10, concorda? Então, como você aprendeu a fazer divisão, eu não sei. Mas a minha dica de fazer divisão é o seguinte. Vai seguindo o que eu tô falando aqui, tá? Quando a gente tem esse número aqui, ó, maior do que esse daqui, aliás, menor do que esse daqui, esse número sendo menor do que esse, aí, ó, você não tem como dividir 7 por 10. O que é que a gente faz? Acrescenta um zero, aí um zero e uma vírgula. Sempre que isso acontecer. Acrescenta um zero aqui, o zero aqui e uma vírgula, ok? Então, a gente precisa de um número que multiplicando 10 dê 70. Na lógica, a gente tem um 7. Por quê? 7 vezes 10, 70. Ó. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 70 menos 70, 0. Então, 7 sobre 10 é igual a 0,7. Esse aqui é o número 7 sobre 10 na forma decimal. Como é que eu poderia fazer esse número também na forma decimal de outra forma? Então, cada zero desse significa que é o número depois da vírgula. O que é que isso significa? Se eu tenho 7, esse zero significa a quantidade de números após a vírgula. Então, após a vírgula, eu só posso ter um número. Então, eu coloco uma vírgula aqui. E após ele, eu não tenho um número só. Aí, aqui eu coloco um zero. Ok? Desculpa aqui, porque eu tô meio gripada. Então, vamos lá. Fiz a letra A. Você vai entender já quando eu fizer a letra B desse formato aqui, ok? Espero que você esteja enxergando. Acho que dá pra enxergar. Então, vamos lá. Letra B. O que é que a letra B diz? Às vezes ele foca, às vezes não. Vou tentar ajudar ele aqui. Tá. Eu ia estar escrevendo de caneta. Vou tentar fazer a próxima de caneta. Então, letra B. Fazer mais forte. Eu não vou fazer mais por 10, tá? Porque segue a mesma linha de por 10. É só fazer essa divisão ou dessa forma. Vamos pegar a letra E, que é agora dividido por 100. Então, é 162 dividido por 100, ok? Vamos começar fazendo por essa primeira aqui, depois eu faço pela divisão, ok? Então, lembra que eu falei que o número de zero mostra a quantidade de números que está após a vírgula? Então, eu tenho 162. Após a vírgula aqui, eu tenho que ter apenas dois números por causa dessa quantidade de zero, ok? Então, a vírgula aqui fica um número e a vírgula aqui fica 2. Então, 1,62. Quantos números está após a vírgula? 2, que é o número de zeros que tem no 100. Provando isso, como é que eu faço? Fazendo aquela divisão lá, ó. 162 dividido por 100. Ok? Então, 162 não é maior do que o 100, então não precisa fazer o que a gente fez aqui. Aqui, ó, então, 100 para 162, qual é o número que eu multiplicar aqui que fica próximo? Apenas um, né? Porque se eu botar 2, vai dar 200. Então, 1 vezes 100, 100. 162 menos 100 vai dar 62. Então, o 62 não é menor do que o 100, então eu tenho que colocar um zero. E quando isso acontece, eu coloco zero a vírgula, né? Mas não já tem um número, então eu só coloco a vírgula. Então, qual é o número que eu multiplico o 620? Aliás, o 100, que dá 620. Não dá, mas tem um próximo, né? Aproximado é o 6, porque 6 vezes 100 dá 600. Aqui sobe o quê? 20, né? Então, novamente, o 20 é menor do que o 100. Então, eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer o quê? Adicionar um zero. Já tem o vírgula aqui, então não precisa, a gente só faz isso na primeira vez. Como a gente fez aqui em cima. Então, ó, qual é o número que eu multiplico o 100 que dá 200? 2. Então, a gente encontrou 1,62, não é isso? Que é a mesma coisa daqui. Então, novamente, quando a gente tiver o número aqui dividido por 100, por 1000, o que for, conta os números de zero. Os números de zeros quer dizer a quantidade de números que vai estar depois da vírgula, ok? Pronto, fiz a letra B. Eu vou fazer a letra C, letra C não. Letra F, que tem um número grande aqui, ó. Vai ficar bom de entender também, ó. Letra F é 9 sobre 10.000. Não é isso? Isso. Então, seguindo aquela primeira regrinha, aquela dica que eu te falei. Então, 9. O número de zeros quer dizer o número de números que está após a vírgula. Então, vamos lá. Primeira coisa,
esse aqui, vamos dizer que a vírgula estivesse aqui, ok? Vou pegar uma borracha que eu vou ter que apagar. Só um minuto. Acho que essa dá, ok. Observe, se essa vírgula tivesse aqui, eu teria que adicionar os zeros pra cá, né? Só que se você concorda comigo que vai ficar 90, 900, então não é desse jeito. Eu vou ter que fazer a contagem de outra forma. São 1, 2, 3, 4. Vou fazer um número após a vírgula, 2 números após a vírgula, 3 números após a vírgula, 4 números, mesmo números de zero, mesmo números após a vírgula. Então, eu coloco a vírgula. Quando isso aqui acontece, eu tenho que colocar o zero. Só porque tem que ter algum número após a vírgula, entendeu? E o zero não significa muita coisa. Sim. Então, como eu provo isso? Fazendo a mesma coisa que fizemos aqui. Pego 9 e divido agora por 10.000, não é isso? 10.000. Deixa eu botar o 9 mais pra lá, porque vai precisar botar os zeros. Então, 9 dividido por 10.000. O número não é menor do que 10.000, o número 9? Então, eu tenho que adicionar 0. O 90, aí quando eu coloco o 0, fica 0 e a vírgula. 90 não é menor do que o 10.000 ainda, então eu coloco outro 0. Mas não precisa adicionar mais. Aqui eu adiciono o quê? Outro 0. 900 ainda é menor do que 10.000, então eu coloco um 0 aqui e outro 0. 9.000 é menor do que 10.000? Sim, então eu coloco um 0 e outro 0. Beleza, agora igualamos. Então, qual o número que eu multiplico aqui que vai dar perto de 90.000? O 9, não é isso? Perto não, vai dar exatamente ele, ó, porque 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9. Aqui, ó. 90.000 menos 90.000, 0. Então, ó, o que a gente encontrou? Exatamente esse número aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Essa é a primeira questão. Se tiver dúvida, rever o que eu fiz aqui, ó, desde o início, e você vai entender. Acho que escrevendo forte dá pra entender assim, né?